Já pensou em sempre estar um passo à frente do mercado e saber exatamente qual será o próximo movimento? Parece complicado, mas hoje eu vou te mostrar como dominar o viés do mercado e tornar isso uma realidade. O conceito de viés é essencial para entender o comportamento do mercado e prever os próximos passos. E o melhor de tudo, existe um método de ICT que simplifica isso de forma incrível. Se você quer aprender a identificar o viés do mercado e usar isso para suas operações, assista até o final. Ah, e já deixa o like e ativa as notificações para não perder mais nenhuma dica sobre trading. Antes de eu começar a explicar aqui sobre o assunto, eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. As vagas da minha mentoria estão abertas, são somente 25 vagas para mais de 500 pessoas interessadas. Tem mais de 500 pessoas na lista de espera, então a tendência é que essas vagas se esgotem rapidamente. Acabei de abrir essas vagas, então se você tem interesse, clique no link do primeiro comentário, o comentário que está fixado aqui no vídeo. A mentoria é composta por 76 aulas, compondo quase 14 horas de conteúdo, são mais de 13 horas de conteúdo, 11 módulos no total, onde eu te ensino do iniciante ao avançado. Para você que nunca operou na vida, você vai conseguir moldar o seu operacional. E para quem já opera também vai conseguir ter resultados consistentes, que a maioria já opera, mas não consegue ter resultados. Então, com esse material, você vai ter resultados, eu garanto para você. Além disso, você tem suporte vitalício, acesso à minha comunidade vitalícia também, acesso ao Discord, acesso às minhas análises que eu envio para os meus alunos quase todos os dias ali dentro do Discord e dentro do Telegram. Você tem acesso a um material exclusivo que eu compartilho somente para mentorados, vai ter acesso a alguns livros, tudo de forma vitalícia. E o mais importante, a liberação do material é de forma instantânea. Assim que você garante o material, você já tem acesso a todas essas aulas, toda a mentoria, todo o conteúdo. Não tem esse negócio de liberação após os 7 dias da compra. Então, se você quer dar esse pontapé, quer iniciar 2025 do modo certo, clica no link do primeiro comentário fixado e vamos para cima, vamos dominar esse mercado. São somente 25 vagas e essas vagas se esgotam rapidamente. Então clica lá, garanta o material e bora para cima, vamos fazer parte desse time. Então, bom, vamos lá. O que é o viés? O viés, você saber o viés do mercado é você entender para que lado o mercado ele vai se movimentar. Se ele vai para cima, se ele vai para baixo, se ele vai ficar de forma lateral, se ele vai reverter, se ele vai continuar. Então, você entender o viés para o próximo dia é de extrema importância, porque dessa forma você se prepara para pegar as melhores operações do mercado. Tem diversas formas de você encontrar o viés. E hoje eu vou te ensinar o jeito mais simples, o jeito dos conceitos de ICT, do Inner Circle. Então, eu vou mostrar para você como encontrar esse viés. Normalmente em ICT a gente utiliza no gráfico semanal e no gráfico diário, mas você pode sim usar dentro do intraday, ali no 15 minutos, 1 hora, 4 horas. Eu recomendo o menor tempo gráfico que você utiliza esse conceito a partir ali de 1 hora, né, você utilizar. Depois de 1 hora ali, 15 minutos, 30 minutos, não fica tão interessante. Então, até 1 hora ali você pode utilizar o viés e você vai ter resultados satisfatórios. Então, vamos lá que eu vou explicar para você como você vai analisar o viés do mercado com os conceitos de ICT. Primeiro aqui, né, eu vou fazer meus rabiscos de forma teórica, como todos já sabem aí que acompanham o canal. Primeiro eu explico na teoria, depois eu explico na prática, dentro do gráfico. A gente precisa de 2 candles para poder fazer a análise do viés para o outro dia. Então aqui eu vou desenhar os 2 candles e o que acontece? A gente tem um range, né, a gente chama de range uma região entre os pavis aqui. Eu vou colocar em linha branca para facilitar aqui. E o que acontece? Para a gente saber o viés de amanhã, a gente precisa ter o fechamento de ontem e de antes de ontem. No caso de hoje e o de ontem, né? No caso, a gente quer saber o de amanhã, a gente precisa do fechamento de hoje e o fechamento de ontem para poder entender o que vai acontecer amanhã. Então, normalmente, o que acontece? A gente tem o range de ontem, no caso. Vamos chamar esse candle aqui de ontem. Esse candle aqui de ontem, ele fechou, né, aqui embaixo, e a gente tem a máxima e a mínima dele marcado. E o candle de hoje, o candle diário de hoje, ele fechou fora desse range, ele fechou abaixo do nosso range. Então, ele fechou aqui abaixo. O que a gente vai esperar para o próximo dia, já que ele fechou fora? A gente espera que amanhã a gente tenha outro candle de venda, então que o preço ele continue essa tendência. É óbvio, tá, pessoal? Isso aqui não é 100%, o mercado nada é 100% nesse mercado, mas a assertividade, a taxa de acerto disso aqui é absurda, tá? Então vamos supor que agora ontem é esse candle do meio. O que a gente espera para amanhã? A gente espera que amanhã o preço ele continue caindo. Mas, ô Tainan, e se o preço ele não ultrapassar esse range? Ele faz aqui um doji para gente
e não ultrapassa o range que a gente tinha para o outro dia. E aí é o momento que a continuidade acaba e aí a gente tem uma reversão. Então a gente estava numa continuidade de queda, então para o outro dia o que que a gente espera? A gente espera uma reversão, tá? Que o preço reverta, então normalmente ele vai reverter. Vou colocar ele verde aqui para vocês entenderem. O preço vem e reverte. Se ele fecha fora desse range, né, ele fechou para a parte de cima do range, agora a gente vai ter uma tendência de continuidade de alta. Então o preço ele vem continuando subindo aqui para a gente. E aí para o outro dia, mesma coisa, né? Ontem, né, sempre, pensando que o candle anterior é o de ontem e o atual é o de hoje, o fechamento de hoje que a gente espera para amanhã. E aí para o outro dia a gente espera que o preço ele continue subindo até o momento que ele fecha dentro do nosso range. Então o que que acontece? Quando a gente tem o preço fechando fora do nosso range, a gente tem uma continuidade para a direção que ele fechou. Quando a gente tem o preço fechando dentro do nosso range, a gente tem uma reversão. Então o preço ele bate no range, ele, próximo candle do próximo dia vai ser uma reversão. Se a gente tinha um candle de venda, vai ser um candle de compra. Se a gente tinha um candle de compra, a gente vai ter um candle de venda. E não só isso, tá? Aqui eu estou ensinando você a encontrar o viés para o diário. Só que aí tem um outro pulo do gato que poucas pessoas utilizam. Não adianta você saber o viés diário se você não encontra uma região para entrada. E aí que entra um macete aqui interessante que vou entregar aqui o ouro para vocês nesse vídeo. Quando a gente tem um fechamento do mercado, né, no caso esse aqui é o mercado de hoje, ou se a gente está operando na abertura do mercado, a gente vê o último candle de trás, a abertura do mercado, né, o candle ele vai estar aqui trabalhando, ele vai abrir nesse ponto, e aí ele vai trabalhar para lá e para cá. Então, se a gente tem um viés para outro dia de alta, que a gente espera um viés de alta, nesse caso a gente tem que identificar onde tem liquidez no mercado. Ah, tem liquidez lá em cima, acima desse topo tem bastante liquidez, né? Eu estou esperando que o preço vá lá buscar. Então faz sentido o preço subir. O preço sobe, vem aqui, captura a liquidez para a gente. Opa, apagar esse outro candle aqui, captura a liquidez. E aqui é onde que está o pulo do gato. Ele capturou a liquidez externa ali, ele capturou o nosso antigo swing high, deixou ali uma outra liquidez para a gente. O que que a gente espera para outro dia? Que o preço ele continue subindo? Aí que tá. Você tem que entender a liquidez porque não faz muito sentido ele continuar subindo após uma captura de liquidez. Então a tendência é que o preço faça um novo swing high, né? Eu vou até subir um pouquinho mais para ficar mais parecido com o que a gente tem dentro do gráfico. Ele faz um novo swing high e aí ele reverte. E é nessa reversão que você vai pegar uma operação interessantíssima, que eu vou mostrar depois para vocês no gráfico. Porque o que que acontece? A gente tem o fechamento do candle aqui em cima, o fechamento dele tá aqui em cima e a máxima dele tá aqui em cima. Então você viu que ele capturou uma liquidez, você marca a máxima, não precisa ser um swing high ou um swing low a captura de liquidez, às vezes você tem dois topos assim no meio da movimentação, ele faz essa captura pra gente. E aí você marca a máxima do candle, porque ele acabou de capturar a tendência que ele caia, né? Mesmo que a gente tenha um viés de alta para o próximo dia, a tendência é que agora ele venha buscar a liquidez dos fundos. Pode ser que ele não venha de uma vez, mas que ele venha buscar aos poucos. E aí você vai passar para um time frame menor e vai procurar um gatilho de entrada dentro dessa região aqui, ó, dentro da região da máxima, que é uma região muito onde o preço vai estar muito barato para você vender. Então, normalmente você vai encontrar um choque, um Fair Value Gap ali, um choque, um Breaker Block, alguma região interessante. E o preço ele vai tocar lá, né, e vai retornar assim na abertura do mercado. E aí você surfa para a liquidez oposta. E aí quando isso acontece, a gente tem um viés de reversão, porque o que que vai acontecer? Quando o preço faz isso, ele vai abrir aqui dentro e vai fechar dentro do nosso range, tá? Então, o nosso range, que era esse cara aqui, ele vai e fecha aqui dentro. E aí você viu que ele montou uma reversão, entrou no viés de reversão, você vai ter entrado junto do fluxo, né? Junto das ordens ali, operando para queda. Então é aqui que está o pulo do gato. Primeiro você entende o que que é o viés, só que saber o viés não é tão importante você só saber o viés, você tem que entender da liquidez, porque sempre que o preço ele captura uma liquidez, 90% das vezes ele vai reverter. E é nessa reversão que está o dinheiro, onde está bastante dinheiro. Porque a gente está capturando a liquidez, né? O preço ele acabou de capturar a liquidez no diário, né? Que o exemplo que eu estou dando no diário ali, mas isso acontece 1 hora, 4 horas, 2 horas, qualquer tempo gráfico que você quiser operar. Só que, como eu disse, né? Até 1 hora ali é melhor. Depois de 1 hora já não recomendo tanto. Mas você fez essa análise, você viu que ele capturou uma liquidez importante, você marca a máxima ou a mínima do candle
e vai para o tempo gráfico menor. No tempo gráfico menor, ele voltando dentro da mínima, é onde você vai procurar um gatilho de entrada. Então, às vezes, ele faz um choque, deixa a mínima, volta lá para fechar um Fair Value Gap e dispara. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo no Bitcoin, que foi um exemplo que eu até passei para os meus alunos, uma operação que eu passei mais ou menos ali pelo Natal, e vocês vão entender do que eu estou falando. Primeiro eu vou mostrar na prática como você analisa o viés, vou mostrar para você ali dentro do gráfico como que funciona para você montar uma operação baseada em viés, beleza? Então vamos lá. Pessoal, aqui eu estou no Bitcoin no diário, vou utilizar a ferramenta de replay para poder explicar para vocês de forma contextualizada. E o que que a gente tem aqui, né, dentro do diário do Bitcoin? A gente tem, né, a máxima e a mínima, o range do dia anterior, ele tá dessa forma aqui, ó. Ele acabou fechando embaixo. Então o que que a gente espera para o próximo dia? A gente espera que o preço ele venha aqui embaixo, tá? Ele venha abaixo dessas mínimas aqui. Então, para o outro dia, a gente vai esperar que o preço continue caindo. Então, vou dar um playzinho aqui para vocês verem, ó. O que que acontece? O preço vem, captura toda essa liquidez que a gente tinha nesse fundo, ele fecha dentro do range, né? Ele não continua a queda para a gente, porém, ele faz uma captura de liquidez desses fundos aqui, faz uma captura importantíssima. Então, para outro dia, o que que a gente vai esperar? Uma reversão. Por que que a gente vai esperar uma reversão? Primeiro que ele fechou dentro do range do outro dia, do dia anterior, e segundo, que ele capturou uma liquidez muito importante. Então, para o outro dia, a gente vai esperar uma reversão, a gente vai esperar um candle de compra que reverta o preço para a gente. Então, vou dar um play aqui para vocês verem. E o que que acontece? O preço ele dispara, ele reverte de uma vez. E nisso que ele reverte, ele está indo em busca da nossa liquidez de compra, que seria aqui em cima. A gente tem esse pavio ali em cima que é liquidez do mercado, tá? Então aqui ele faz a reversão para a gente espera para o próximo dia o quê? Que ele continue subindo, porque ele fechou fora do range do dia anterior, ele fechou aqui acima. Então dessa forma a gente espera que ele seja outro candle de compra e que a longo prazo ele venha buscar essa liquidez e até mesmo essa liquidez dos topos aqui. Então para outro dia a gente espera um candle de compra, de continuidade, e o que acontece? Ele cria mais liquidez, ele vem e faz um topo igual e fecha dentro do nosso range. Então, para o próximo dia, o que que a gente vai esperar? A gente vai esperar um candle de venda, que no caso, esse candle de venda vai ser a nossa reversão. Então, o preço ele fechou dentro do range do dia anterior, para outro dia a gente espera uma reversão. E como foi dito, né, mais um candle de venda, ele veio, capturou a liquidez do dia anterior, que era a nossa abertura do mercado, e fechou dentro do range. Ele capturou a liquidez e fechou dentro do range. O que que a gente espera ele fechando dentro do range? Outro candle de reversão. No caso, agora a gente espera um candle de compra. Quando a gente dá o play aqui, a gente tem um baita candle de compra que captura toda aquela liquidez que eu tinha falado. A gente tinha essa liquidez nesses topos aqui, nesse pavio. Ele vem, captura a liquidez e mostra para a gente força de continuidade. Então, para o outro dia, a gente vai esperar o quê? Uma continuidade. Faz total sentido o preço continuar subindo, já que a gente tem essa liquidez no topo. A gente tem basicamente um equal high aqui, onde tem dois topos iguais. Então, para o outro dia, a gente espera a continuidade do preço. E o que acontece? O preço vem mais uma vez, captura a liquidez desse topo e fecha o nosso range para outro dia. Então, dessa forma, tá vendo como que a gente sempre está um passo à frente do mercado? O mercado sempre vai respeitando a nossa análise. É óbvio que vai ter uma hora ou outra que ele não vai respeitar, isso é normal. Porém, o tanto de dia que a gente teve aqui, que a gente acabou acertando o viés, a gente sempre vai ficar um passo à frente. Nesse caso aqui, a gente espera outro candle de continuidade, já que ele fechou fora do nosso range. Ele vai e fecha dentro do nosso range, criando um pouco mais de liquidez nos topos. Então, o que que a gente vai esperar para o próximo dia? Um candle de venda, um candle de reversão. O que que acontece? A gente tem um candle de reversão dentro do nosso range novamente, então a gente espera para o próximo dia outra reversão, no caso um candle de compra. E mais uma vez ele vem e reverte o preço, fecha fora do nosso range, e assim que ele fecha, ele demonstra para a gente que ele está fora do range, continuando a tendência de alta. E dessa forma você pode utilizar de diversas vezes. O que eu recomendo é você pegar o gráfico com o replay parado e ir testando e ir avaliando o preço até isso fixar na sua mente. É algo que é simples, é algo fácil de se fazer. Você coloca o gráfico no diário e você utiliza. O mesmo conceito você pode utilizar no semanal também, tá? Então você vem aqui no gráfico semanal, marca a máxima e a mínima. Vamos lá, ó, o preço ele fechou fora do range. Ele vem e fecha fora desse range aqui. O que que a gente espera? Um candle de alta para a próxima semana. E o que que a gente teve? A gente teve um candle de reversão, a gente não teve um candle de alta, como eu tinha dito.
Então isso é de extrema importância, como eu falei, nada é 100% nesse mercado. Esse aqui foi um exemplo bom ter aparecido para vocês, porque até o momento tudo tinha dado certo aqui, e vocês até falaram de mentiroso, chamar eu de mentiroso aí na edição, que eu editei o vídeo e tudo mais. E aqui que a gente espera um candle de reversão, né? O preço ele fechou dentro do nosso range, do range anterior, né? A gente espera um candle de reversão. E aí o que acontece? A gente tem o nosso candle de reversão bem aqui, né? Ele fechou fora do nosso range, vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó, fechou fora do nosso range. Isso aqui no semanal, tá, pessoal? Então, para outro dia, o que que a gente espera? Para outra semana, no caso, a gente espera um candle de continuidade. Então, dessa forma, pessoal, vocês conseguem se preparar para o próximo dia. E como eu disse, você pode utilizar também no intraday, tá? Eu vou colocar aqui no gráfico de 4 horas, vocês vão ver que vocês podem utilizar no 4 horas. Aqui em 4 horas a gente está com uma tendência para continuidade, a gente espera para o próximo dia que o preço ele continue subindo. A gente dá um play aqui, o preço ele vai e fecha dentro do nosso range, a gente espera uma reversão. Como eu disse, nada é 100%. Então, para outro dia, a gente espera que é uma reversão do preço. Para outro dia não, né? Para o próximo tempo gráfico. E o que acontece? O preço reverte com bastante força. Como eu disse no intraday, eu particularmente não gosto tanto de utilizar, eu recomendo mais você utilizar no diário e no semanal, mas o conceito é o mesmo, tá? Agora vamos lá que eu vou explicar para vocês aquela estratégia de como você vai entrar na mínima do dia e surfar toda a movimentação de acordo com o viés diário. Então bora lá. Então vamos lá, pessoal. Aqui nesse dia, a gente teve o candle que fechou dentro do nosso range anterior, tá? Isso aqui no diário. E aí, o que que a gente espera para o próximo dia? A gente espera que o preço reverta. Sabendo disso, a gente vai procurar entradas de compra. A gente tinha um viés de venda, o preço fechou dentro do nosso range, agora a gente vai esperar que ele reverta. O que que a gente vai fazer? A gente vai marcar a mínima desse candle. Aqui nessa região a gente tem a mínima do candle desse dia. O que que a gente vai esperar para o próximo dia? A gente coloca no micro aqui, eu vou colocar em 15 minutos. A gente espera que o preço retorne dentro da mínima, né? Isso aqui é a mínima do candle para a gente poder fazer uma boa entrada, uma boa compra. A gente compra na mínima e vende na máxima. Quando a gente passa para 15 minutos, a gente vê que o preço ele vem renovando mínimas, tá? Ele veio renovando mínimas, capturando liquidez, né, aqui atrás. E aqui, se ele quebrar esse topo que a gente tem aqui, a gente confirma o nosso change of character, né, nossa mudança de caráter. E junto disso a gente tem diversos gatilhos, pessoal. A gente tem aqui um Fair Value Gap, vou mudar aqui a nossa cor. A gente tem aqui também um baita de um Breaker Block, a gente tem um Order Block gigantesco aqui, e aí basta o preço fazer o choque para a gente confirmar nossa entrada. Vou dar um play aqui só para a gente ver, ó, ele veio, fez o choque para a gente aqui e voltou diretamente no nosso Fair Value Gap. Eu vou mostrar para vocês aqui como vocês vão confirmar o seu gatilho. Passa o Volume Profile em cima do nosso Fair Value Gap. E aí basta você montar sua entrada. Então a gente está pegando na mínima do dia anterior e fazendo uma entrada dentro dela. Então monta sua entrada no Fair Value Gap. O stop você pode pôr no último fundo e o alvo você põe na liquidez externa. Então vamos lá para o diário, vamos marcar a liquidez externa aqui do dia. Cadê o nosso ferramenta? Aqui, ó. Perfeito. A gente marca aqui, ó, no diário e volta para 15 minutos. Olha esse alvo aqui insano, 7/1 de risco retorno. Então a gente coloca aqui, já tem o nosso alvo, que é a liquidez lá em cima do diário. A gente já marcou nosso choque, nosso gatilho, a gente teve a confirmação de que o preço vai reverter. Então vou dar um play aqui, vou pôr em 10x para ir mais rápido. Vocês vão ver o que acontece. O preço bateu o nosso gatilho e logo em seguida ele dispara uma pancada só. Vai embora, bateu no nosso alvo. E olha que maravilha, a gente teve 7, quase 8/1 de risco retorno, basicamente 9% no Bitcoin. Isso é muita coisa. Como eu disse, você vai ver o viés no dia, você vai ver se vai ter uma reversão ou uma continuidade. Se tiver uma reversão, você tenta pegar na máxima ou na mínima do dia anterior. Você faz a entrada naquela região, que é uma região onde o preço está muito barato. Tá? Essa barra vermelha é a mínima do dia que a gente marcou ali do dia anterior. Né? Se a gente passar aqui para o gráfico diário, a gente vê que realmente o preço reverteu, né? Sem dúvidas, a gente entrou na mínima do dia anterior e o preço foi com tudo. Uma operação de 2 dias aí que pagou muito bem. Então, dessa forma, você utiliza o viés diário com contexto muito bem elaborado, tá? Você contextualiza na macro, você contextualiza na micro. Se você quiser encaixar isso também com estrutura de mercado, maravilha, você vai pegar movimentações que pagam até muito mais do que isso aqui, beleza? Não se esqueça de clicar
no link do primeiro comentário, agora que você terminou a aula, clica lá, se matricula na mentoria, porque são somente 25 vagas, essas 25 vagas, ó, elas somem, ó, num piscar de olhos. São mais de 500 pessoas interessadas, então você já sabe, vai esgotar bem rápido. Então eu tô deixando o recado de primeira mão, acabei assim que eu tô soltando esse vídeo, eu tô liberando as vagas lá. Você clica no link fixado aí e garante o material. Garantindo, você pode me chamar lá no Telegram que eu vou te dar uma atenção especial. Como cortesia, vou dar uma consultoria para você. Então, se você comprar agora a mentoria, eu vou te dar uma consultoria que vai elevar o seu operacional em um outro nível, beleza? Então, clica no link do comentário fixado e garanta. Vamos embora e vamos começar 2025 com o pé direito. Experimente essa estratégia você mesmo e depois me diga como funcionou para você nos comentários. Eu adoraria ouvir o progresso de vocês. Se você quer aprender day trading da forma correta, estudando os movimentos institucionais e operar como um profissional, eu deixei um link no primeiro comentário. Basta clicar e aprender todo o meu operacional. Obrigado por assistir e vejo vocês na próxima vez.